Amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui no nosso canal Artigo 1, conversando com você, que é a peça mais importante de todo este processo. Desde já eu quero lhe agradecer pela sua colaboração e solicitando encarecidamente, inscreva-se no canal, deixe o seu like, peça para os seus amigos e familiares e vamos juntos fazermos uma corrente positiva para frente por uma sociedade cada vez mais justa e melhor. Vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre renovação no Congresso Nacional. Porque quando falamos de renovação, entendemos nitidamente que devemos eleger novas pessoas. Mas o problema não é só esse, não é, Jonas? Temos que renovar as pessoas e as ideias. Com certeza, a renovação das pessoas é importante, mas mais importante que isso é a renovação das ideias. Pessoas que cheguem lá, de fato, com a vontade de fazer aquilo que é necessário para crescer essa nação, para que avance as pautas de interesse de toda a sociedade, e são muitas travadas durante todos esses anos, nós sabemos por quê. É verdade, e quando tratamos também de renovação, é evidente que não podemos deixar de falar sobre a questão do voto. Vejam bem, o voto tem dois aspectos que está tomando uma conotação muito forte no nosso Brasil atualmente. É a questão do voto impresso e a necessidade da sua participação de votar. Por que o voto impresso? Jonas Neto, é contigo. Por que o voto impresso? É muito importante. Obviamente que um dos princípios básicos para a legalidade do ato administrativo é a publicidade. E na situação que estamos vivendo já há alguns anos com as urnas eletrônicas, digo aqui, as urnas eletrônicas é um instrumento de muita valia para todos nós, mas a publicidade do ato de apuração não podemos abrir mão deles. E as urnas eletrônicas, como está sendo utilizada até agora, não nos permite a publicidade na apuração. Então somente colhemos o resultado. Isso é de fato um verdadeiro absurdo, uma aberração jurídica que há anos vem sido mantida, não sabemos por quais interesses. Pois é, inclusive, já conversei em outras oportunidades com outras pessoas, e no Twitter, e com políticos da atualidade do Congresso Nacional, pela internet, eu defendo uma tese importante, que considero evidente, porque nós temos um sistema já no mercado, que é a questão da maquininha de compra, onde você passa o cartão, recebe a sua via, e fica uma via com o proprietário. Antes eu defendi uma terceira via, mas depois pensamos e vimos que aí facilitaria muito para a questão da corrupção, ou seja, da compra do voto, a justificativa que eu votei em você. Mas duas vias já é o importante. Fica uma via com o TRE e uma vai para o partido. Exato. Para que possa, assim, ser comprovada a questão, na questão da auditagem. Porque a urna eletrônica hoje ela é super importante. Sim, é ágil, é tecnologia de ponta, mas no caso de uma auditagem do processo, nós não temos como fazer. Com certeza. O ato necessário neste caso, ao nosso ver, é com certeza a impressão automática, na hora que você apertar lá a confirmação do seu candidato, que seja impresso, você veja aquela impressão, ela cai ali em alguma urna física, para que aquela contagem seja possível a posterior, desde que seja assim solicitado essa contagem ou automaticamente essa contagem, porque existe aqui uma necessidade muito rápida de resultados. Tudo bem, você quebra logo uma ansiedade com as urnas eletrônicas, isso é possível, mas você divulga o resultado eletrônico e durante o tempo você vai fazer a contagem de votos, que deverá bater exatamente tal como foi divulgado pelos resultados eletrônicos. É verdade. E quando falamos de necessidade de mudanças neste processo, vem também a sua participação direta. Com certeza. O eleitor tem que entender o seguinte: você é a parte mais importante de todo o processo eleitoral nacional. Sem o seu voto, não existiria um político. Então você tem que pensar muito na hora de votar. Votar na pessoa certa, nas ideias que sejam verdadeiramente interessantes e importantes para a nação. Não vote apenas porque o fulano te fez um favor no passado.
Não vote apenas porque o fulano te ajudou na compra de uma porta, de uma cesta básica. Porque a compra do voto, meu amigo, minha amiga, não é só apenas quando o camarada chega e diz, olha, eu te dou tanto para você votar em mim. Não é isso. Quando você vota por um favor, você vota vendendo o seu voto por um favor. Isso é mediocridade. É lamentável que a sociedade ainda, uma boa parte dela, ela ainda carece de ser esclarecida sobre tudo isso. Muitas das vezes a pessoa chega na casa de alguém, está lá um filho de alguém desempregado e ele arruma lá um serviço, alguma coisa dessa natureza, e um tempo depois, 6 meses, um ano depois, lá vai bater ele a porta pedindo apoio para um candidato determinado. E muitas das vezes, pelo comprometimento, as pessoas acabam cedendo ao impulso de gratidão e acaba, de fato, vendendo o seu voto por aquela situação. Sabemos que isso é uma questão muito corriqueira, acontece muito aí na nossa sociedade. É tão grave quanto você receber um dinheiro lá, 100, 200 reais, sei lá quanto, que se paga para um voto que você vai lá na urna depositar. Porque, na verdade, quando acontece isso, muitas das vezes você apenas, além de dar o seu voto, vai cobrar em sua família, vai pedir em sua família para que vote naquele candidato X em função de um benefício recebido. Isso é lastimável, nós temos que lutar e mudar essa realidade. Pois é, e eu quero reforçar mais uma vez aqui o pedido para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e participe conosco de todo este processo que estamos nesta luta por uma renovação no Congresso Nacional. Por que falo tanto desta importância da renovação? Para que não aconteça fatos como este que eu vou citar agora. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, por exemplo, ele simplesmente engavetou 38 processos de pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal que agiram contrários à Constituição Federal. Ou seja, quando o indivíduo, mesmo sendo ministro do STF, age contra o que está escrito, o que reza na Constituição, ele está cometendo um crime. Não é apenas o fato simples de deixar de exercer o que está escrito. Ele está cometendo um crime declaradamente e está passivo de punição. E a punição é o impeachment. Mas isso não acontece exatamente por conta disso. Infelizmente, o juiz, quando age assim, o juiz ou qualquer agente público está prevaricando. E o crime de prevaricação está contido lá, é tipificado. É necessário, sim, a averiguação e, se confirmado, a punição. Não acontece, infelizmente, nós sabemos, existe um jogo aí de interesses, muitos deles até tem como lastro a questão das pendências, ou seja, um presidente de um Senado, por exemplo, com processos no STF, vai ter coragem sequer para levantar essa questão, para botar em votação? Não vai ter. Então, acontece isso. Eu acho que, basicamente, se a gente lutando pela renovação do Congresso, temos que estabelecer leis que garantam a isonomia nesse aspecto. Ou seja, a pessoa está ali exercendo um cargo, se ele tiver alguma pendência junto a um órgão superior, se vem para lá alguma limitação, algum pedido de punição a um órgão superior, se ele tiver alguma pendência com esses órgãos, ele está, de fato, ali, ele está afastado da possibilidade da parcialidade por parte dele. Então nós devemos ter leis que conduzam isso de forma mais nítida, mais objetiva e preservando realmente o interesse da nação, que é ter uma administração pública em todos os níveis, um judiciário isento de corrupção, isento desses atos que realmente permeiam aí a nossa sociedade. Pois é, e para você ter uma ideia de como é esse nível de política que é praticado hoje no Congresso Nacional, já mudou muita coisa. Com o novo governo já mudou alguma coisa, mas nem tanto. Para que tenhamos uma ideia, Rodrigo Maia termina o seu mandato agora em fevereiro, assim como o Alcolumbre. Só que o Rodrigo Maia sabe que tem processos incríveis a responder na Justiça e quer se proteger, tentando eleger seus aliados para a presidência da Câmara. Tanto é que está fazendo acordos espúrios com todos os partidos que ele mesmo detonava no passado, inclusive o próprio PT, que se declarou agora que vai apoiar o candidato do
Rodrigo Maia. Olha só que absurdo isso. Chegamos a esse extremo, né? Ver aí o PT se aliando ao Rodrigo Maia justamente para defender as questões que emperram o Brasil. Nós sabemos que durante o mandato de Rodrigo Maia, do deputado Rodrigo Maia, nós tivemos aí várias pautas emperradas, foram colocados na gaveta, ele sentou em cima de várias pautas que poderiam e deveriam ser pautadas e levantariam o nível de avanço do nosso país. Mas por conta daquela política de quanto pior, melhor, com certeza ele travou. E também, obviamente, em função de ver o crescimento do governo, do atual governo, fato que o levaria a perder espaço no Congresso. Então nós sabemos de tudo isso, a sociedade precisa pressionar, é preciso que você, que está nos ouvindo, busque pressionar, dê a sua colaboração. Temos aí sites que expõem aí os e-mails de todos os deputados e senadores, telefones de gabinetes. Então nós, como sociedade que votamos, exercemos nosso direito cívico de votar, nós que pagamos os nossos impostos e que de fato mantemos todo esse sistema, temos o direito e a obrigação de cobrar. Convoco a todos vocês, vamos cobrar para que o resultado seja um pouco mais perto daquilo que nós desejamos. E a prova disso é que nós temos que lutar por esta mudança, que ela pode acontecer sim. Ela é possível. E uma dessas possibilidades está bem nítida na prática de um deputado apenas que tomamos conhecimento, o Rigufe, né? Ele reduziu toda a sua verba de gabinete, reduziu as despesas com seu pessoal, reduziu um monte de coisa para um valor ínfimo em relação aos outros que estão lá. Porque, na verdade, no Congresso Nacional hoje, os deputados que estão lá, eles não querem reduzir as suas regalias. Eles querem aumentar ou, no mínimo, no pior das hipóteses, manter. Quem que não gosta de uma teta bem recheada, né? Infelizmente, a gente vê todas essas regalias lá sendo mantidas e a gente, obviamente, tem atitudes heróicas, como foi do deputado Rigufe, a gente parabeniza, deve ser seguido por todos. Só as atitudes dele vai gerar uma economia durante 4 anos de mandato, só dele, de R$2.300.000. Ou seja, se todos os deputados seguissem o mesmo formato, nós teríamos uma redução de quase 2 bilhões por mandato. Ou seja, um dinheiro que ajudaria os cofres públicos, quantas casas poderiam ser construídas, quantos hospitais poderiam ser construídos e reformados, quantas escolas, como poderíamos pagar melhor aos funcionários públicos que realmente merecem, como os professores, os policiais militares e tantos outros. Então, essa é uma atitude que o Movimento Artigo 1 luta e tem como bandeira principal estarmos lá no Congresso Nacional fazendo uma renovação, principalmente de atitudes. Olha, você falando aí desse valor de 2 bilhões, você pega este valor e multiplica por 513. Olha a soma disso aí. Exatamente. Quanto que vai ser? É quase trilhões, é soma de trilhões, é muita coisa, é muito dinheiro. Mas isso é preciso vontade política de acontecer e a participação da sociedade. Por isso que eu quero mais uma vez renovar aqui o convite a você. Vamos juntos dar as mãos para renovar o Congresso Nacional. Faltam 2 anos. 2022 é logo ali. Vá pensando bem em quem você vai votar para deputado federal, para senador, para deputado estadual, porque somente assim, com o seu voto, com a sua responsabilidade, é que você vai ajudar o Brasil a entrar noutro patamar de organização e de honestidade política, e o dinheiro possa sim ser aplicado para a sociedade que precisa e que cobra tanta urgência nas suas necessidades. E por falar ainda em Congresso Nacional, vamos falar agora mais um detalhe do Senado. Tem uma novidade aí na área. Apareceu aí o nome agora do senador Pacheco, indicado pelo Alcolumbre para ser o seu sucessor. Já começaram as intrigas. A oposição já começou a falar que o cara é imaturo, não tem preparação para assumir a função. O Pacheco, ele é de Minas Gerais e já foi deputado federal por 2 vezes. Você acha que isso tem a ver? O cara é imaturo só porque nunca foi senador?
Convivendo ali com todo mundo? O que você acha? Eu acho que a questão é muito mais do nível de comprometimento dele com a pauta que o país precisa, de honestidade, de ética, moral, do que maturidade. Um homem que já foi, como você falou, deputado federal, sabe muito bem como é que tramita todos os trâmites. Então, é claro que o Senado Federal é um pouco diferente, mas tenho certeza, tenho experiência para isso. Agora, quando eu ouço falar nessa questão de maturidade, quando eu ouço eles falarem isso, eu fico com a pulga atrás da orelha. Porque quando eles querem dizer isso, quer dizer que o cara não é malandro. Não tem a manha que o processo tem, né? Que o sistema exige, né? Exige isso. Então é esse sistema que nós temos que implodir. Exatamente esse sistema que nós temos que jogar por terra. Dependemos de você, cidadão brasileiro que nos ouve, para que possamos, em 2022, fazer uma grande renovação no Congresso Nacional. É isso aí. Bom, meus amigos e minhas amigas, por hoje é só, mas eu quero novamente pedir a você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e faça o seguinte, passa para os seus amigos, para os seus familiares, vamos divulgar essa ideia, vamos juntos dar as mãos, conversando e convidando pessoas para lutarmos por esta renovação que tanto desejamos no Congresso Nacional. Jonas, suas considerações de hoje. Queria agradecer você, Agamenon, a todos vocês que nos ouvem até aqui. Mais uma vez, reforçar tudo que o Agamenon falou com relação à inscrição no canal. Enfim, precisamos montar uma grandiosa trincheira. 2022 é um ano muito importante para o Brasil. É o ano em que temos, como sociedade, a oportunidade de passar o Brasil a limpo. Então, junte-se ao movimento Artigo 1, porque você sabe, todo poder emana do povo.